Aleluia, glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja em vossos corações, assim como deve estar no meu também, Irmãos, quero convidar vocês para nós passarmos agora para essa parte também importante do culto, que é meditar numa palavra de Deus. E quero convidar você para a gente abrir a Bíblia, Salmos, o livro de Salmos 73. Tem uma situação aqui interessante que o salmista relata. Na verdade, os salmos são cânticos, então era um cântico, mas a gente às vezes olha como mais um texto, né? Mas é interessante. Salmos 73, escrito por Asaf, né? O pastor falou aqui que tinha um Asaf aí, né? Aqui o Asaf que escreveu esse salmo, que Asaf era um cantor, era uma pessoa que louvava a Deus com salmos também. Então, Salmo 73. Vê como é que está na minha versão aqui. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Essa é a ideia do texto principal, assim, que ele traz, que ele diz que começa dizendo que quase se desviou, quase que seus pés resvalaram, porque ele começou a ver o ímpio prosperar e ele procurava fazer tudo certo e não estava acontecendo, né? Como talvez ele pensava, e começou a se comparar. Então, na verdade, ele entrou numa crise. E eu estava pensando assim, que às vezes a gente passa, e às vezes a gente até diz, né, que alguém está numa crise existencial. Ele de repente sabia para onde ia, de repente sabia o que queria, e agora, algum momento da vida, ele se sente meio atrapalhado, ele não sabe para onde vai, ele não sabe mais o que quer, começa a se confundir as situações, e ele começa a entrar em crise, né? E daqui a pouco não acha a solução, daqui a pouco não sabe o que fazer. Para que lado que eu vou agora? Para que lado que eu corro? Quando a gente conheceu a Deus, conheceu a Cristo, né? Começou a andar com Deus, com Jesus, nossa vida foi mudada. Graças a Deus, mudou tudo. Mas não sei se já aconteceu com você, de algum momento você sentir meio que, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Né? Questões, dúvidas. E de certa forma as dúvidas e questões são boas, porque daí nos levam a gente a ajustar as coisas, acertar. O problema é ficar em dúvida e se perder, né? Então aqui o Asaf, o salmista, ele se encontrou nesse quadro assim. E às vezes a gente está numa situação assim e a gente não quer transparecer. Como cristão que eu sou e tal, então eu não posso deixar que as pessoas vejam que eu estou meio que confuso, que eu não sei bem, que eu sou crente há 300 anos não, né? Mas assim, bastante tempo, e daqui a pouco dúvidas, incertezas na minha vida, e aí eu não quero deixar transparecer, porque as pessoas vão olhar para mim, como é que está, irmão? Tudo bem? Né? Como é que estão as coisas? Bênção de Deus, na linguagem cristã assim, a gente começa a usar, né? E está tudo certo, mas às vezes não está tudo certo. E há alguns momentos na vida que as coisas não estão certas. E tudo bem, mas não está tudo bem, não. É preciso consertar.
É preciso alinhar a vida, né? Preciso colocar as coisas em ordem. Ou a casa em ordem. Essa casa. Então o salmista Asaf, ele começa a discorrer assim da situação dele. Ele diz que quase resvalou seus pés, né? Resvalar é se desviar mesmo, se perder, se desviar das coisas de Deus, se afastar das coisas de Deus, né? Questionar Deus e não entender mais nada. E aí ele disse assim no 73:3: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu olhava para ele e via eles, né? Parecia que estavam bem, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Parece que os outros estão melhor que eu, né? Conflito de Asaf. Ele começa a fazer comparação com outras pessoas. E a gente faz isso, né? A gente começa a se comparar e começa a olhar para o outro. Às vezes acontece isso. Não sei se já aconteceu com você, mas eu tenho quase certeza que já aconteceu com cada um de nós um pouquinho. Algo parecido, se já aconteceu, né? Com nós. Então um conflito interno, uma luta. É como que um dardo inflamado do maligno que atingiu o homem de Deus, o coração do homem, a mente, a alma, o espírito, e se abateu, né? Esses versículos do 2 ao 12, é essa comparação que ele faz. Ele olha para o ímpio, aquele que não é justo, e vê que ele aparentemente está melhor que ele se esforça para andar corretamente. Os olhos deles, no 7, estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Era ele olhando para o outro. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se eles espremem, que tem fartura. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Ainda murmuram, ainda falam de Deus, ainda zombam de Deus, né? Asaf via as pessoas assim numa situação e não entendia. Ele pensava, mas eu procuro andar certinho, né? Depois que entendi as coisas de Deus, eu procuro fazer as coisas certas, ando certinho, pago minhas contas, não só pagar as contas, mas é uma das coisas que também é importante pagar. Faço tudo certo. E vejo os outros, o ímpio, aquele que não teme a Deus, que até zomba das coisas de Deus, ele prospera mais do que eu. Ele cresce, ele não tem problemas, parece, na vida dele. Está tudo bem com ele. Vive uma vida regaladamente, está sempre rindo, parece que a família prospera, tudo prospera, e eu estou sempre em apertos, estou sempre em lutas, tribulações. Será que é assim, irmão? Com o cristão, com o crente? Eu gostaria que faria até votos que não fosse, né? Mas acontece na nossa vida, de passarmos por essas tribulações. E nos sentimos em aperto e às vezes a gente não abre para ninguém, a situação não conta, não confia, aí sofre sozinho. E alguns até por não confiar em ninguém para transmitir, para pedir uma ajuda, para pelo menos contar, os seus pés resvalam, eles se desviam, eles vão saindo, vão sofrendo sozinhos, ou de repente até gritando, né, no seu interior, e vão indo, vão se afastando, vão chorando, e as pessoas não podem ajudar, ninguém pode ajudar,
E a pessoa resvala, seus pés resvalam e ele se vai. Se vai no sentido de que se afasta de Deus, se afasta da comunhão, da igreja. Parece que está procurando uma solução em outro lugar. Mas para quem já esteve nessas situações de aperto e sofrimento e saiu de lá, sabe que não adianta correr para lá de volta, que não tem solução. Que a solução está em Deus, em Jesus, o Espírito Santo, o Consolador, o bom Consolador, o Espírito Santo. Então, nos versos 13 e 14 do mesmo Salmo, ele diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, eu tenho me esforçado, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Eu sofro, eu sou cristão, eu deixei as coisas do mundo, e agora, o que está acontecendo comigo? Me apertei, não consigo pagar as contas, sei lá, tanta coisa na minha vida, e agora estou até desempregado. Mas dá uma porta, Deus abre uma porta grande e eficaz na tua vida nessa noite, para você nessa noite, né? E a continuação desse texto diz que são muitos os adversários quando o Senhor abre uma porta grande e eficaz. Mas quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. Se ele fechar também, ninguém abre. Então o salmista Asaf estava nesse quadro aí terrível, né, de não se entender, e ele escreve isso. Escreve, canta, adora o Senhor cantando e reclamando e queixando-se, assim, de certa forma. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, tenho sido santo, tenho procurado ser santo, e parece que não tem adiantado. Ele chega a questionar: será que vale a pena eu continuar sendo cristão? Será que vale a pena eu continuar indo nos cultos? Será que vale a pena eu continuar essa vida de disciplina bíblica, oração, leitura bíblica, tentar entender a palavra de Deus, buscar discernimento da palavra, compreender, me santificar, me separar, ser limpo, ser justo, ser reto, ser íntegro? Será que vale a pena? Até onde vale a pena? Até quando vale a pena? Que, se eu olho para o lado, vejo o ímpio crescendo e eu estagnado. Que situação. Mais uma virada na vida do Asaf, daí ele continua escrevendo, né? Continua aqui no verso 15 diante. Ele diz assim até: se eu dissesse, também falarei assim, vou falar que nem eles também, vou fazer que nem eles também. Eles têm palavrão na boca, eu também vou fazer, porque não adianta, né? Aí, se eu também fizesse assim, eis que eu ofenderia a geração de teus filhos, da minha família da fé, dos filhos de Deus. Quando pensava em compreender isso, quando eu estava ali na minha luta, tentando entender isso, fiquei sobremodo perturbado, ele diz. Eu fiquei sem saber o que fazer. Às vezes não tem muitos conselheiros, às vezes falta conselhos bons, ou conselheiros, ou a gente não procura o conselho certo, né? Às vezes não procura, às vezes quando procura o conselho errado. Então fiquei tentando entender aquela situação toda, diz ele, até que no 17, aí raia uma luz maravilhosa, grandiosa, poderosa de Deus, né? No 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Até ali estava nebuloso, estava sobremodo perturbado, não sabia o que fazer. Mas até que entrei no santuário de Deus, aleluia. Entrei pela porta, parece que Asaf está entrando lá, está vindo.
cheio de perturbações, agitações, cheio de lutas, né, de negatividade, de comparações, sentindo inferior. Ele é o menor, os outros todos prosperam, ele não. Então, quando ele entra ali no santuário de Deus, então até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim daqueles do ímpio, que fazia tudo errado, não conforme o conselho de Deus, e prosperava. Então eu entendi, você me abriu os olhos. E aí ele fala com Deus: certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Parecia que eram os meus pés, Asaf dizia, que estavam escorregando. Agora eu vejo que é os pés do ímpio que está escorregando. Não é os meus mais. Agora eu estou entendendo. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento. De repente estão bem, aparentemente, daqui a pouco tu olha para ele, já não é mais, já não está mais. De repente tu olha para o ímpio sem temor a Deus, sem Deus, e ele prospera. E a chuva cai para todos, né, irmão? É importante que alguns colocam um balde lá para guardar uma aguinha, e outros não se importam. E a chuva choveu e vai embora. Então é para todos, só que o ímpio, quando ele não teme a Deus, ele pode prosperar, vai prosperar assim como o justo e tal. Mas há uma diferença lá na frente depois, né? Onde que Asaf não estava enxergando isso aqui, estava se questionando. Estava enxergando só o momento, a tribulação momentânea. Depois ele começou a olhar o ímpio e viu que o ímpio, ele era no momento, daqui a pouquinho, lá na frente, ele já não era mais, ele já não estava mais, já não era quem ele parecia ser, ou o que ele foi. A mudança de ambiente, então, quando ele entra no templo, ele saiu daquela situação, Asaf, o salmista, saiu daquela situação de opressão, de questionamento, de negatividade, a cabeça só cheia de problemas, ele saiu daquilo ali. Quem sabe, às vezes a gente está numa situação assim, né? Que a gente só questiona, só se queixa, só vê dificuldade, não enxerga as coisas boas, até sabe que tem, já experimentou, mas só vê dificuldade, só vê dores, só vê lágrimas, só vê inferioridade, dificuldades. Parece que é uma flecha mesmo assim, carregada de uma série de males que atingiu o coração da pessoa, o entendimento, e a pessoa passa a sofrer. Mas a mudança de ambiente, quando ele sai daquela situação e entra no templo, na casa de Deus. Por isso que a gente diz, e a gente crê, e a gente sabe que é assim. Nós somos cristãos em todos os lugares, em casa, na rua, no trabalho. Mas a igreja é um local onde o Senhor prometeu que aqui ele ouviria as orações feitas nesse lugar. Não que não ouça lá na tua casa, ele vai ouvir também. Mas ele tem um compromisso também com esse lugar, que foi consagrado, separado, para reunião, para adoração, para cultuar o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, o único Deus. Então ele disse que ele vai atender, vai te ouvir aqui também. O ambiente aqui é diferente. E às vezes quando nós entramos no templo, na casa de Deus, se descortina algo na nossa vida. Cai por terra, cai da nossa vida os laços, as armadilhas do inimigo, a cegueira dos nossos olhos, e nós discernimos as coisas melhor. Entendemos aquilo que eu não havia entendido. Tanto tempo passei sem entender, sofrendo, sendo machucado, ferido, e de repente, quando cheguei diante de Deus, no caso do Asaf, quando entrei no tabernáculo, do templo do Senhor, as coisas se esclareceram para mim. O céu se abre.
O inimigo não tem mais poder na minha vida, porque o Senhor me esclareceu, porque o Senhor me fez entender. E a revelação do fim, né, segue aqui, o que ele vê depois, aonde vai parar o ímpio. Ainda no verso 20, ele diz assim: como faz com um sonho o que acorda, assim é o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. O ímpio, na sua arrogância, ele é só aparência diante de Deus. E no 21 ele diz assim: o meu coração se azedou. Meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Lá no meu interior me dói. Né? Assim me embruteci, nada sabia. Era um bruto, não entendia. Era como um animal perante ti, perante Deus, e a sabedoria plena do Todo-Poderoso. Eu estava assim um dia, embrutecido, duro, de coração, sem entender, até que o Senhor abre meu entendimento, né? Meus olhos espirituais, minha alma é alcançada pela misericórdia, pela bondade, pela salvação do meu Deus. Então tudo muda. E o salmista lá no Salmo 119 e o 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então o Senhor ilumina os meus passos, ilumina a minha vida, ilumina meu interior, que estou com muita dificuldade, muitas dores, muitas mágoas. Talvez alguém tenha entrado aqui assim. Que bom que ninguém tivesse entrado aqui assim. Ou que ninguém tenha passado por isso. E se ninguém passou, também é interessante ficarmos vigiando, porque há momentos que a minha vida parece que me trai, sabe? E eu meio que parece que quero entrar, não é que eu quero, mas a minha vida parece que está entrando numa negatividade assim, num laço do inimigo, como diz o salmista também, em outro salmo, no laço do passarinheiro. O laço é colocado ali, e a pessoa vai, daqui a pouco bota o pé. Na presença do Senhor, ele recupera então o discernimento das coisas. E se nós pararmos um pouquinho para olharmos assim, olharmos para o sistema de opressão maligna, onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo jaz, parece que o mundo está deitado, parece que o mundo está jogado. Né? O mundo, o sistema, as pessoas sem Deus, dominado por Satanás. Se olharmos para isso, a gente vê quantas pessoas estão oprimidas, apertadas, sofrendo, sem salvação, sem esse esclarecimento que o Asaf teve quando ele adentrou as portas do templo. Por isso, de certa forma, quando eu estiver confuso, vou adentrar a porta do templo, né? Só adentrar não tem poder no adentrar, mas quer dizer, é estar procurando solução, é estar indo aonde há solução, que é Deus. E ao chegar na porta, alguém já me recebe lá, né, com um sorriso, com uma saudação, né, que fazia tempo que eu não vinha no culto. Bem-vindos, sois bem-vindos. Que bom você de novo aí, irmão. Né, mas eu faltei só um culto. Faltar um culto já parece que já faz um mês que a gente não vai na igreja, né? Tal. Mas né, irmãos? Então, o salmista, ele entendeu que ele precisava estar diante de Deus. A conclusão não é só adentrar o templo e ficar ali estático e sem. Não, a conclusão, ou a solução, a resolução é chegar diante de Deus. É procurar o Senhor, é dizer: eis-me aqui, Senhor. E às vezes
na minha arrogância, como estava ali, como ele estava vendo os demais, na minha soberba, chegar de Deus às vezes não vai solucionar nada, se eu não deixar essas coisas tudo por terra cair, que o poder de Deus me alcance. Eu preciso me desfazer dessa arrogância, desse orgulho, dessas vaidades, do meu ego, né? E me humilhar e chorar, quem sabe, da presença de Deus, para que eu mude, o Senhor mude a minha vida, mude a minha sorte, como foi mudada do Asaf aqui, né? Então, na presença de Deus, ele conseguiu chegar e encontrar a solução. E nós estamos na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Você está no melhor lugar, a gente costuma dizer, né? E Deus está aqui também. O mais importante é isso. Não adiantaria nós estarmos aqui como bons amigos, simpatizantes uns dos outros, simpatizantes da mesma ideia, né? E não houvesse poder de Deus para nos curar, para nos libertar, não houvesse de verdade salvação, cura, libertação do meu sofrimento, das minhas dores, das minhas mágoas, que de certa forma só eu sei o que eu estou passando. E a gente costuma às vezes dizer, né? Tu não sabe o que eu estou passando. Realmente, o outro não sabe, mas Deus sabe. E diante de Deus eu me abrir, me derramar diante de Deus, chorar, não é vergonhoso, pelo contrário, é a solução geralmente para os meus problemas. Se derrama diante de Deus, chora diante do Senhor, o choro verdadeiro, né? Não aquele, choro de verdade, de sinceridade. Então, nos versos 21 em diante, ali, ele vai encerrando a sua situação, o seu cântico. Daí ele diz no 23: todavia estou de contínuo contigo, Senhor. Tu me seguraste pela mão direita, por isso que meus pés não resvalaram. O Senhor me segurou. O Senhor me segurou. O Senhor me segura. E o Senhor vai me segurar. Se não é a mão do Senhor, se não fosse o Senhor que já nos salvou, que nos sustentou, que nos arrancou, outro salmo diz: se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam o quê? Nos engolido vivos, diz o salmista no outro salmo. Mas a mão do Senhor nos sustenta, nos segura. Nosso pé está resvalando, irmão, para o pecado, para a miséria, para a corrupção, e o Senhor nos segura. Porque podia deixar largar minha mão, que aí vai. Não, o Senhor não é assim, cheio de mágoa. Tá, agora vou te deixar tu ir. Não, Deus é diferente de mim. Ele diz: não, Olívio, vem, fica aqui, Olívio, eu vou te segurar, porque eu te amo, porque Jesus morreu na cruz para te salvar, porque o sangue derramado ali é o sangue precioso. Não foi com ouro, com prata que Ele nos comprou, diz a Bíblia, mas com o sangue precioso de Jesus. Então, irmãos, conclusão qual é? Chega diante de Deus, te apresenta, te abre o teu coração, tua alma, e te entrega, te rende, aceita Jesus novamente, se for preciso. Muda de vida, e tenha nos teus lábios um novo cântico, um cântico de vitória agora, um cântico de alegria, não um cântico da ave aquela, né? Que só está sofrendo, e sou fraco, sou fraco, sou fraco. É muito bom eu reconhecer que eu sou fraco, preciso reconhecer diante de Deus, do que eu achar que eu sou fortão, e daí o Senhor não pode trabalhar no meu coração. Mas eu não posso ficar sempre nessa assim de que sempre tem que estar fraco, estou fraco, estou fraco. Não, eu estou fraco, mas Ele é forte. Quando eu estou fraco, Ele é forte em mim. Quando eu me achar forte, daí eu estou fraco, né? Então que Deus tenha misericórdia de mim, de nós essa noite, irmão. Quero deixar esse texto, essa palavra, essa reflexão para nós dessa noite, com essa situação do salmista de Asaf, que ele
se encontrou, e às vezes a gente passa por essas também. Às vezes a gente passa por situações assim, e nos calamos e sofremos. E conselho bíblico é: busque o Senhor, né? E ainda outro conselho bíblico também é: busque alguém de confiança para você conversar, para você orar junto, para você abrir o coração para alguém que vai te ajudar realmente. Não alguém que vai dizer: mas é assim mesmo, né? Eu sei, te abraça ainda, né? Eu sei, é assim mesmo. Ninguém te ajuda mesmo nessa hora. E daí vão os dois resvalando seus pés. E aí fica mais pesado, porque fica mais fácil resvalar ainda, né? Amém, irmão?